pessoal, na aula de hoje nós vamos analisar alguns gráficos de funções. Bom, observando um gráfico de uma função, nós podemos obter importantes informações sobre o comportamento dessa função, mesmo que não seja conhecida sua lei de formação. E é por meio da análise do gráfico que nós podemos determinar alguns aspectos que caracterizam uma função. Por exemplo, o domínio e o conjunto imagem da função, os pontos em que o gráfico intercepta os eixos, os intervalos para os quais o valor é positivo ou negativo, o valor máximo que a função atinge ou o valor mínimo. Então, vamos lá. Como reconhecer quando um gráfico representa uma função? Olha só, recordando aí o conceito de função, para se ter uma função de A em B, é necessário que a cada elemento do conjunto A, a cada valor do x, corresponda ao único y de B, corresponda ao único elemento do conjunto B. Assim, quando um gráfico representa uma função, cada reta paralela ao eixo y que encontra no gráfico o faz em um único ponto. Observe aqui, olha, eu tracei essa reta, que eu chamei aqui de G, ó, reta G, e eu tracei essa outra reta aqui, ó, paralela ao eixo Y, não tá aparecendo muito bem aí, mas eu chamei de reta H. Eu tenho aqui o gráfico da minha função. Se você observar, essa reta paralela ao eixo Y, ela toca em apenas um ponto do gráfico, tá? Você pode traçar uma reta paralela em qualquer posição, tá? Paralela ao eixo Y, e você vai observar, olha só, que ela vai tocar em apenas um ponto o gráfico da função. Então, esse gráfico aqui caracteriza uma função. Agora, observe o outro exemplo. Olha só, quando eu tracei essa reta paralela aqui, ela tocou em dois pontos, tá vendo? Nesse pedacinho aqui, olha, dessa função. Se ela tocou em dois pontos, então não vai ser função. Por quê? Olha só, a cada valor do x tem que estar associado a um único elemento do y. E esse valor aqui do x, que está entre 1 e 2, olha só, ele está associado a dois valores do y, porque interceptou em dois pontos. Então, nesse caso, não é função. Tudo bem? Então, te dei um gráfico e pedi para você verificar se aquele gráfico representa uma função. Traça uma reta paralela ao eixo y. Se essa reta paralela tocar o gráfico da função em apenas um único ponto, representa uma função. Se não acontecer, então não é função. Entendido? Bom, gente, agora nós vamos verificar o domínio e o conjunto imagem. Olha só. Observe o exemplo. O domínio, lembra que eu falei para vocês? São os valores que nós atribuímos para o x. Se você observar, nesse gráfico, olha só, o gráfico inicia quando o x é igual a 1 e termina quando o x vale 5. Isso significa que o domínio é todos os números reais que estão compreendidos entre 1 e 5, inclusive o 1 e o 5. Por isso que eu coloquei aqui, olha, 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Já o conjunto imagem, você deve olhar para o eixo y. Olha só, o gráfico inicia quando, aqui ó, o y vale 1, e ele termina aqui quando o y vale quanto? 4. Então, o conjunto imagem vai ser y pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4, ok? O domínio, então, a gente olha para o eixo x, e o conjunto imagem a gente deve olhar para o eixo y, ok? Bom, agora nós vamos estudar as raízes ou zeros da função. O que é a raiz ou zero da função? São os valores do domínio de x, onde a função se torna nula, onde o y vale zero. Olha só, se você observar aqui no gráfico, esse gráfico ele toca o eixo x
quando o x é igual a 2, olha, e o x é igual a 3. Se eu te perguntar quais são as coordenadas desse ponto, você vai me responder 2 e 0. Olha, o x vale 2, se você for lá de encontro no y é 0. Então, o 2 é raiz ou zero da função. Quando o x é 2, o meu y fica o quê? 0, ou o meu f de x é igual a 0. Da mesma forma, o 3, se eu te perguntar quais as coordenadas desse ponto aqui, você vai me responder que são 3 e 0. Se o x também for igual a 3, o valor da minha função também vai ser 0 ou vai ser nula, ok? Então, olhando só para o gráfico da função, sem saber qual é a lei dessa função, eu consigo encontrar as raízes ou zeros da função. É só você observar onde o gráfico toca o eixo x, ok? Pode acontecer da função não tocar o eixo x. Então, nesse caso, se esse gráfico não toca o eixo x, você vai dizer que não tem raiz, ok? Pode acontecer de tocar em apenas um ponto, então ela vai ter apenas uma raiz. Pode acontecer de ter 3 pontos no gráfico, então ela vai ter 3 pontos no gráfico que tocam o eixo x, então ela vai ter 3 raízes, tudo bem? No meu caso, as raízes então são 2 e 3, ok? Bom, agora nós vamos verificar quando que a função é crescente e quando a função é decrescente. Observe aí o exemplo. Nesse caso, eu vou colocar aqui alguns pontos, só para você entender, ó. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Se eu te perguntar quais são as coordenadas desse ponto, o x vale menos 1 e o meu y vale 1, concorda? Ó, se eu for de encontro ao eixo x, encontro menos 1. Se eu for de encontro ao eixo y, encontro ao 1. Eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó. Tá? Se o x vale 1, o meu y vai valer 5. Observe uma coisa. O x do menos 1 pulou para o 1. Significa que o x aumentou o seu valor. E o y do 1 pulou para o 5. O y também aumentou. Então, quando o valor do x aumenta e o valor do y também aumenta, nós temos uma função crescente, ok? Agora, olha só esse outro exemplo aqui. Se eu vou localizar esse ponto aqui, ó, as coordenadas dele é menos 1 e 4. Concorda? Olha, o x vale menos 1 e o y vale 4. Eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó. O x vai valer 1 e o meu y vai valer 0. Observe uma coisa. O valor do meu x de menos 1 pulou para o 1. Ele aumentou. Já o valor do y, do 4, ele veio para o 0. Ele diminuiu. Então, à medida que você aumenta o valor do x, nesse caso, o meu y diminui. Então, nós temos uma função aqui decrescente. Tudo bem? Olha esse outro exemplo. Eu tenho aí uma parábola. E se você observar, olha só, à medida que nós aumentamos o valor do x, o valor do y está diminuindo. Olha só, quando chega nesse ponto aqui, ó, quando o x vale 0 e o y vale menos 1, o que que acontece? A nossa parábola, ela começa a mudar a direção aqui, ó. À medida que você aumenta o valor do x, o valor do y também aumenta. Então, observe uma coisa. À esquerda do zero, quando o x é menor que zero, a função é decrescente. Já à direita do zero, quando o x é maior ou igual a zero, a função ela é o quê? Crescente, ok?
Esse outro exemplo, olha, se você observar, em qualquer ponto que você marcar aqui no gráfico, o valor do meu y sempre vai ser 3. Olha, se o x for 1, o y vai valer 3. Se o x for 2, o y vai valer 3. Se o x for menos 2, vai valer 3. Se o x for 0, o valor do y é 3. O que acontece? O valor do y não muda. Então, nesse caso, nós temos uma função constante. Agora, nós vamos observar o valor máximo e o valor mínimo. O valor máximo é o maior valor que a função pode assumir. E o valor mínimo é o menor valor que a função pode assumir. Olha só, nesse primeiro exemplo aqui, se você observar, olha, esse gráfico aqui ele continua, né, infinitamente. Só que nesse ponto aqui, olha, tá vendo? Nesse ponto aqui, a gente chama ele de valor mínimo. É o menor valor que ela assume. Daqui para cima, olha só, o valor do y ele só aumenta, tá vendo? Só vai aumentando. Do menos 1 para baixo, o gráfico não vai ultrapassar esse valor. Então, nós falamos que esse valor aqui é o valor mínimo. Já nesse outro gráfico aqui, olha só, esse valor aqui, ó, o 1, nós falamos que ele é o valor máximo. Por quê? Olha só, do número 1 para cima, o gráfico não ultrapassa, tá vendo? O maior valor que essa função assume é 1. Os outros valores, olha, tudo vai ser menores que 1, tá vendo? Então, esse valor, nesse caso, é o valor máximo, é o maior valor que a função assume, ok? Pode acontecer de um gráfico de uma função ter o valor máximo e o valor mínimo? Pode. Bom, agora nós vamos fazer o estudo do sinal da função. O que é fazer o estudo do sinal da função? É verificar onde ela é positiva, onde ela é nula ou onde ela é negativa. Por que isso é importante? Vou te dar um exemplo prático disso, né? Imagina só, você tem uma empresa e, sei lá, vou te dar um exemplo aí, uma empresa que produz borracha. E toda empresa tem os seus custos, tem os seus gastos. Por exemplo, ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar a luz, a água, tem as máquinas, tem a manutenção das máquinas, dos equipamentos, tem a obra-prima, né, para fabricar o material, enfim, tem N custos. Então, quando ela fabrica, por exemplo, um número X de borrachas, esse número, ele pode gerar lucro ou não. Pode ser que esse número que ela está produzindo diariamente não é capaz de cobrir os gastos. Então, nesse caso, a empresa vai ficar com um sinal negativo, tá? Pode acontecer o seguinte, que o número de produção diária ali não gere lucro e nem prejuízo, né? Consegue pagar as contas, né? Então, vou considerar aí que a função aí é nula. E ele pode descobrir que a partir de uma produção X por diária, ele vai passar a ter lucro. Então, por exemplo, ele vai ter que produzir 2.000 borrachas, acima de 2.000 borrachas para ele começar a ter lucro. Então, onde a gente sinaliza de positivo, ok? Então, fazer isso do sinal é verificar onde a função é positiva, onde é nula e onde ela é negativa, tá bom? Então, observe aqui, ó. Eu falei para vocês, inicialmente, que onde o gráfico toca o eixo X é a raiz ao zero da função. Então, olha só, se o meu X for menos 2, então a função ela vai ser nula, o f de x é igual a zero. Agora, observe aqui, olha, à direita do menos 2, olha só, os valores do y passam a ser o quê?
positivos. Então, significa que quando a função for maior que zero, o x tem que ser maior que menos 2. Agora, se você observar à esquerda do menos 2, olha só, o meu gráfico está abaixo do eixo x. Então, o meu y começa a ficar o quê? Negativo. Então, quando a função é menor que zero, o meu x é menor que menos 2. Precisa ser menor que menos 2. Entendeu? Bom, agora eu coloquei um exemplo aqui e eu vou pedir para você tentar responder essas questões. A primeira pergunta foi o seguinte: qual é o domínio da função? Bom, o domínio, lembre-se que você tem que olhar para o eixo x. Se você observar, olha só, o gráfico ele vai quando o x vale menos 4 até o 6. Então, eu posso dizer que o domínio da função é um x pertence aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6. Ou seja, qualquer valor real entre menos 4 e 6 pertence ao domínio da minha função. Já o conjunto imagem, aí eu falei para vocês que vocês têm que olhar para o eixo y. Vamos lá, observe aqui, olha, o valor do y, olha, está compreendido entre menos 2 e 3. Então, eu posso dizer que y pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 3, ok? Na terceira pergunta, ele fala o seguinte: para quais intervalos f é crescente? Então, eu tenho que descobrir qual que é o pedacinho do gráfico que quando o valor do x aumenta, o y também aumenta. Olha só, se você observar aqui, olha, se eu iniciar aqui do menos 4 até o menos 2, observe que está crescendo. À medida que o valor do x aumenta, o y também aumenta. Então, eu posso dizer que a função é crescente quando o x vai do menos 4 até o menos 2. Ok? Agora, para quais intervalos f é decrescente? Bom, se eu continuar aqui a minha análise, olha só, do menos 2 até o número 1, nesse intervalo aqui, olha, a função ela é constante. O valor do y vai ser sempre 3. Agora, do número 1 até o número 6, o que está acontecendo? À medida que o x aumenta, o meu y diminui. Então, nesse intervalo, ela é decrescente, do 1 ao 6. Ok? Já na quinta pergunta, ele fala o seguinte: existe valor mínimo de f? Se existir, qual é o valor mínimo da função? Vamos lá, olha lá para o eixo y. Qual é o menor valor que ele assume? Menos 2. Acredito que você tenha acertado essa pergunta. Agora, na última pergunta, ele pede para você fazer o estudo do sinal da função. Ou seja, você vai verificar onde ela é nula, onde ela é positiva e onde ela é negativa. Olha só. Se você observar do intervalo que vai do menos 4 até o 4, os valores do y aqui, olha, estão acima do eixo x. Então, são números o quê? Positivos. Então, no intervalo de menos 4 a 4, a minha função ela é positiva. Ok? Agora, a minha função ela vai ser nula onde ela toca o eixo x. Onde ela toca o eixo x? Quando o x vale menos 4 e quando o x vale 4. Então, a função f de x é 0 quando o x é igual a menos 4 e quando o x é igual a 4. Agora, observe que o meu valor do meu y ele é negativo no intervalo do 4 até o 6. Olha só, nesse intervalo aqui, ó, está abaixo do eixo x. Então, aqui o meu y é negativo.
Entendido? Então, a resposta ficou assim, ó. F de x é igual a 0 quando x é igual a menos 4 ou x igual a 4. A função, ela é negativa quando o x está entre 4 e 6. E ela é maior que 0 ou positiva quando o x está entre menos 4 e 4. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.